de Números, na verdade. E aí nós vamos pensar um pouquinho sobre este livro, tá? Vimos na última quarta-feira sobre Levíticos. Alguém lembra alguma coisa que foi falada sobre Levíticos? Não na quarta-feira passada, mas na quarta-feira retrasada, né, por causa do falecimento do nosso irmão Aías. Alguém lembra alguma coisa de Levíticos? Qual que é o núcleo de Levíticos, assim, ó, que conduz Levíticos? Assim? Oi? A lei, isto. O que mais? Tem um detalhe importante também que não pode faltar. Deus presente no meio do povo, e aí a grande questão é como esse povo se relacionaria com esse Deus no meio deles. Certo? E é interessante que nós falamos que Êxodo fala da redenção. Fala que Deus liberta um povo, redime esse povo, salva esse povo. É tão fantástico, né, que Deus primeiro salva, depois dá a lei. A religião sempre ensina o contrário. Primeiro a lei, depois a graça. O evangelho sempre ensina, primeiro a graça, depois a lei. Primeiro Deus resgata o povo, depois dá a lei a esse povo, dizendo: como você tem que se relacionar comigo, como você tem que se relacionar com o seu próximo. Mas tem uma palavrinha, fatinha, que se repete no livro de Levíticos, direto. Quem lembra? Não é desobediência. Desobediência vai ver agora em Números. Números é um termo. Fala, Dadá. Dadá, meu checado, Dadá. Sede santos, porque eu sou santo. Se Deus está no meio do seu povo, a grande questão é, e esse Deus é santo, só tem um jeito da gente se relacionar com ele. O livro de Levíticos nos fala sobre isso. Sede santos, porque eu sou santo. E nós estamos aprendendo que, na verdade, é tudo uma narrativa, que começa em Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. É esse processo de Deus conduzindo o seu povo. Chamou Abraão, diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vá para uma terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. É isso que está acontecendo. Deus está fazendo do povo de Israel uma grande nação, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus está trabalhando naquele povo. De ti farei uma grande nação. Abençoarei, como é que diz o resto? Os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas. Então Deus está trabalhando naquele povo, para que através dele os outros povos possam conhecer o Deus de Israel. É essa que é a ênfase. E a gente vai perceber que Números está na mesma linhagem, está na mesma questão. Mas nós vamos ver que o povo de Israel, ele não consegue guardar a aliança de Deus. É o que a gente vai ver aqui no livro de Números. Por incrível que pareça, eles não conseguem. Mas Deus, Paulinho, por causa da aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com os patriarcas, ele vai permanecer com a sua palavra para conduzir esse povo até onde ele quer, para que esse povo seja uma luz para todas as nações. É muito parecido com a vida do cristão hoje. Deus trabalha em nós, Deus nos quer como santos, Deus nos redimiu, Deus nos separou, não com o fim em nós mesmos. O fim não é a gente. Nós somos simplesmente para que os outros povos também, nossos vizinhos, nossos amigos, possam de fato conhecer o Deus de Israel. É para isso que Deus chamou a igreja. É para isso que Deus está te chamando. Para isso que Deus de fato quer nos chamar. E a gente vai ver um pouquinho sobre o livro de Números. Eu queria que você abrisse, deixasse a sua Bíblia aberta em Números. Não vale celular aqui. Não vale, celular não vale. Porque celular não dá para você ter uma visão assim, ó, mais ampla do livro. Celular nessa hora vai te atrapalhar. Porque ele vai pegar versículo por versículo, e eu estou aqui assim, ó, uma visão mais ampla aqui assim, ó. Entendeu? Então, nessa hora,
jogue seu celular, assim, deixa em guarda ele lá, né? Abra sua Bíblia em Levítico, em Números, no capítulo 1, no versículo de número 1. O primeiro versículo é que dá nome ao livro. Quem aqui já leu o livro de Números? Levanta, não precisa ter vergonha. Não, Renato, eu nunca li. Eu vou desafiar você a ler, então. Quem não leu, eu vou desafiar você a ler o livro de Números. Você vai perceber que o livro de Números é muito parecido, às vezes, com a sua própria história. Não é verdade? Números capítulo 1, versículo 1. Vamos comigo? No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo, versículo 2, levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. É isso aqui que é a ênfase do livro de Números, versículo 2. Você vai contar cabeça por cabeça daqueles que saíram lá do Egito, certo? E agora, eu quero que você faça essa contagem. Eu preciso disso. Nós vamos entender por que Deus faz isso. Aqui. Mas é aqui que está o título do livro, a ênfase do livro está no versículo 2. Contando todos os homens, que dá título ao livro. Tá? Se você perceber, no livro de Levíticos, porque como nós estamos aprendendo, aqui tudo é uma narrativa. Começa Gênesis e nós estamos caminhando nesse processo todo. No finalzinho do livro de Levíticos, Israel está onde, vocês lembram? Onde é que eles estavam? Qual que era o local que eles estavam? Quem acerta essa, o Idail dá uma caixinha de bombom para ele. Onde eles estavam localizados nesse momento? Em Levíticos. Eles estavam parados. Eles não estavam em movimento. Eles vão começar em movimento agora, em Números. Mas onde é que eles estavam? Monte Sinai. Eles estavam parados no pé do Monte Sinai. Vocês lembram? Moisés subiu lá em Êxodo, lá no Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, desceu com as tábuas da lei. Vocês lembram disso? Ele desce, traz a lei, e o povo está ali parado. O que vai acontecer em Números agora, que eles vão começar uma caminhada rumo à terra prometida. Tá certo? E nessa caminhada rumo à terra prometida, vai acontecer alguns incidentes, que nós vamos comentar aqui. E eu acho tão interessante esse negócio. Se a gente olha assim, sabe, Thales? Isso é um retrato da vida cristã. Porque eles vão enfrentar um negocinho chamado deserto. Eles vão enfrentar o deserto. Vão caminhar pelo deserto. Certo? Gente, só abrir um parênteses para vocês. De vez em quando Deus põe a gente num deserto. E eu vou confessar um negócio para vocês. Não existe melhor lugar para Deus conhecer o nosso coração do que um deserto. Mas não existe melhor lugar para Deus tratar a gente do que um deserto. Um deserto, ele é terapêutico. E é isso que vai acontecer aqui também com o povo de Israel. É tão interessante, né? Porque eles se convertem, ou melhor, Deus os salva, os tira da escravidão do Egito, né? Os liberta, diz, eu estou no meio de vocês, vocês são o meu povo, agora eu quero a resposta de vocês, eu já dei a minha lei, agora eu quero a resposta de vocês em relação à minha lei. E a primeira coisa que eles encaram é um deserto. A vida cristã é assim. A vida cristã tem os seus desertos afora. E Deus nos coloca lá, muitas vezes, para tratar o nosso coração. Eu vou voltar aqui, mas está aqui só um mapa para a gente entender. Eles estão aqui, parados aqui, no Monte Sinai, aqui embaixo. E eles vão começar a andar aqui agora, que eles fazem um acampamento no deserto. E eles vão agora começar aqui, Vão enfrentar o deserto aqui, de Parã. Essa região aqui, deserto de Zin.
vocês vão entender por que eles tiveram que fazer isso aqui, ó. Alguém se lembra? Só para adiantar? Por que eles tiveram que fazer aquilo ali? Pode falar, Jeová. Boa, Jeová. Essa geração que saiu do Egito, ela teria morrer aqui mesmo. Entrariam os filhos. É por isso que o Números, nós vamos ver o seguinte: existem duas contagens em Número. No comecinho do livro, ele pede para contar o nome das pessoas, o nome dos adultos, vai dar 600 mil pessoas. E depois ele vai fazer uma segunda contagem lá em Números 26. E aí já vai contar os filhos acima de 20 anos. Certo? Porque essa é a ênfase do livro do Número. A gente pode dividir o livro de Números assim, dentro dessas duas contagens. Porque não se esqueça que o povo está nesse processo, caminhando para entrar aqui, ó, na terra prometida. Aqui, ó. Tá bom? Então, nós vamos começar o livro de Números, uma jornada de 40 anos, eles agora num processo de uma jornada. Eles estavam paradinhos aqui no Monte Sinai, aqui, receberam aqui as tábuas da lei, Moisés recebeu. Levítico estava aqui, ó, paradinho aqui, onde eles recebem a lei, e agora eles começam a andar. E aí nós vamos começar a perceber aquilo que eu falei nas quartas-feiras passadas aqui, que muitos daqueles que estavam ali saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Você sabe, gente, tem muita gente que se converte, sai do mundo, mas o mundo não sai de dentro dele. Impressionante. É uma história igual a nossa, Zafar, igualzinha a nossa, né? Então é isso que a gente vai ver um pouquinho agora, tá bom? E é logo, só para adiantar, é lógico, né, o nosso mapa, o que vai acontecer em Deuteronômio, nossa próxima quarta-feira, eles vão parar aqui. Eles estão na beirada de entrar na terra prometida. Deus pede para repetir tudo de novo, porque Deuteronômio é isso. Ele vai repetir tudo aquilo que havia falado antes, preparando o povo para entrar na terra prometida, para entrar em Jericó, entrar naquelas regiões ali, onde o povo de Israel se instalaria definitivamente. Onde a terra, aonde aqui, ó, tá vendo aqui? Onde Abraão estava passando, e Deus falou: Abraão, tá vendo isso aí onde você está passando? É aí que eu vou te dar. Sua geração vai ser grande aí. É aí, nesse lugar. Tá bom, gente? Tudo bem? Então a gente vai ver que no finalzinho do livro de Levítico, Israel está aqui, no Monte Sinai. Então Números vai contar essa jornada deles, das campinas de Moabe, das campinas aqui de baixo, até esse deserto, até aqui, Ezion, até o deserto de Parã, é por aqui que eles vão contar, até as campinas de Moabe, e essa jornada que vai continuar até lá próximo da terra prometida, tá bom? Mas antes deles partirem, Deus, pois não, João, 40 anos, João, esse período aqui. Eles ficam no deserto 40 anos. Como Jeová bem falou, até aquela primeira geração morrer, todo mundo. Todo mundo morrendo naquela primeira geração. Tá certo? Mas foi bom sua pergunta, eu vou mostrar aqui. Mas é um período que eles ficam 40 anos ali nesta jornada. Antes deles partirem, Deus faz um recenseamento. Deus faz uma contagem dos homens de cada tribo, com a idade acima de 20 anos para cima, ou seja, aqueles que são capazes de servir no exército. Gente, esse povo, a única coisa que ele sabia fazer era tijolo. Ficaram 400 anos fazendo tijolo. Deus precisava prepará-los, por um lado, para eles enfrentarem o que eles... Aqui, ó. É um tempo que Deus vai ter que tratá-los, torná-los numa nação, torná-los num exército, para poder encarar aqui depois, ali na terra prometida, na época de Josué em Jericó, tá bom? Então esses escravos que foram tirados de lá, eles estavam sendo moldados para se tornarem uma nação bem mais organizada. E aí vem um detalhe interessante.
Não tem lugar melhor para Deus nos moldar do que um deserto. Não tem lugar melhor. E é o que Deus vai fazendo com eles. E como eu disse, tem muitos ídolos no coração deles, tem muita coisa no coração deles, que Deus estava falando assim: vocês não podem continuar na caminhada comigo com essas coisas no coração de vocês, tá bom? Então Deus queria fazer daquela nação uma grande nação, porque Ele havia prometido isso a Abraão, prometeu isso a Jacó, a Isaac, que deles faria uma grande nação. E é o que Deus está fazendo para tratar aquele povo, tá bom? Então, inicialmente, os preparativos para a jornada vai bem. Quando você começa a ler Números, você percebe que a coisa está indo muito bem. Até Números capítulo, se eu não me engano, até Números capítulo 10, a ideia que dá é que eles estão cheios de otimismo, que a coisa vai deslanchar. Mas a partir de número 10, a coisa não anda bem. Vamos ler comigo Números, capítulo 6, versículo de números 24 a 26, a bênção araônica. A bênção de Arão, capítulo 6, versículo de número 24 até o 26. Vamos comigo? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ou seja, Deus estava os conduzindo a um processo onde Deus de fato diria: vocês vão viver um tempo de paz, eu estou levando vocês para lá. Então eles estão cheios de otimismo no primeiro momento, mas no segundo momento, esse otimismo ele é enfraquecido. Como ele é enfraquecido? As viagens pelo deserto. Quem já leu o Número sabe como o povo reclamava. Não é verdade, Celeste? Como o povo reclamava. Reclamavam de tudo, gente. O povo mas reclamava de tudo. Nada estava bom. Nada. Ficavam olhando para trás novamente. E aí nós vamos ver que a coisa piora quando os espias voltam trazendo: tem gente gigante lá. Eles veem a gente assim como uma formiguinha. Aí o povo debanda geral, né? Então, essa é a jornada em Números, tá bom? As viagens pelos desertos não são fáceis. Mesmo Deus estando no meio deles. Mesmo Deus estando no meio deles. Eles continuam com o coração assim. Fala, Antônio Eleto. Aham. Isto. É. É. Eles desconfiavam. É o contrário, né? Eles não criam. Não sei se vocês lembram, domingo à noite eu falei sobre Maria, mãe de Jesus, dizendo que ela falou assim: que se cumpra em mim, eu sou a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Eu falei domingo à noite que quando Maria falou isso, ela não sabia o que a esperava. Ela não sabia o que vinha pela frente. Porque é isso que Deus quer de nós.
Deus não está chamando a gente dizendo assim, agora você se tornou cristão, sua vida vai, agora vou fazer um planejamento aqui, vai ser 1000 maravilhas. Não é esse o compromisso de Deus conosco. O compromisso de Deus conosco é, eu quero que você me tema, e eu vou cuidar de você, eu vou guiar você, nem que eu leve você para um deserto, nem que eu leve você para um deserto, porque é isso que Deus quer de nós. Não, sabe o que acontece, Toninho? O nosso relacionamento com esse Deus é muito fácil, e era isso que precisava tirar da mente deles, um Deus que de fato cuida, acaba com os inimigos, mas quando Deus pede alguma coisa deles, eles chiam, eles reclamam. Então o relacionamento com Deus não pode ser assim, não deve ser assim. Deus estava chamando o povo, e chamando a nós também, para um relacionamento de amor. É isso que ele estava falando, e é isso que Deus quer de nós. Mas o que Ele quer de nós? Simplesmente uma coisa: creia em mim, não tenha medo, tema. É isso que vai acontecer. E aqui, Toninho, por incrível que pareça, o que vai acontecer é que o povo de Israel começa a reclamar, e aí a ira de Deus se esgota. Números 11, nós não vamos ler não, mas dá uma olhadinha lá em cima, em Números 11, os 10 primeiros capítulos é aquela coisa bonita, mas em Números 11, o que está escrito lá em cima? As murmurações. Se a gente ler Levítico, Números 11, Deus chega a um ponto e falou assim, eu vou acabar com esse povo, não aguento mais. Nós vamos ver em Números 11, que o fogo sai do tabernáculo, consome partes do acampamento. Os israelitas, eles clamam a Deus, clamam a Moisés, para que Moisés interceda por eles. Só quando Moisés intervém, clamando a Deus em seu favor, é que o fogo se apaga. Mesmo assim, o que vai acontecer? O povo vai continuar reclamando do mesmo jeito, tá bom? E aí você vai ver em Números 12 as dificuldades que Moisés tem para liderar esse povo. Você vai ver um pouco mais à frente, a maior crise deles acontece na primeira jornada. Vem com a resposta dos israelitas ao relato dos espiões. Por favor, dê uma olhadinha em Números 13. O que está escrito lá em cima? Vocês lembram o que acontece nesse episódio? Vocês lembram o que acontece aqui? Hein? Eles mandam 12 espiões para espiar a terra. Aí eles voltam, trazendo, nossa, a terra é boa. Mas 10 deles viram e falam assim, ó, a terra é boa, mas os caras são igual um jogador de basquetebol, é 2,15 metros para cima. Eu acho que uns jogam até futebol americano, porque os bichos são patolão mesmo. E aí o povo, todo mundo fica apavorado. Ah, você tirou a gente para matar a gente, eles vão nos engolir. O que é isso, gente? Isso é prova de que eles não confiavam em Deus. Isso é prova que o coração deles precisava ser tratado. Deus havia os conduzido até ali, em toda a segurança, com todo cuidado. Quando acontece uma coisa como essa, o povo desespera e começa a amaldiçoar Deus. Moisés tem que interceder mais uma vez, e Moisés tem que entrar rapidamente, porque Deus falou assim, eu vou acabar com tudo. Moisés sabiamente diz assim, Deus, se eu acabar com o teu povo, o que os inimigos vão falar? Deus fica tão irado com o povo, mas tão irado com o povo, que chega um ponto que Deus fala assim, ó, Moisés, toma conta do teu povo, que nem meu povo mais não. Tão irado com o povo. Não é bem aqui não, né? Foi bem antes, né? Foi antes. Não, arrependimento não é isso, de Deus não é assim. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, significa os sentimentos humanos em Deus. Da mesma forma, quando a Bíblia fala assim, o olho de Deus, a mão de Deus, o pé de Deus, né? Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus é espírito. Isso são as formas humanas em Deus, para que a gente possa compreender a Deus. Então, quando fala assim que Deus se arrependeu, são sentimentos humanos em Deus, para que a gente possa tentar entender o que está acontecendo naquele negócio, tá bom?
Então, Números 13 fala aí, Moisés tem que intervir no meio deles, Deus retém a sua mão, mas Deus faz um juramento, em Números 13, nenhum deles vai entrar na terra prometida. Aí acontece isso aqui, ó. E fica rodando lá igual barata tonta até aquela geração morrer. Deus os desvia para o deserto. E aí, meus irmãos, eles vagueiam por 40 anos, né, de volta a Cádiz, nós vamos ver isso aqui, e aquela primeira geração incrédula morre. Depois desses 40 longos anos e cansativos anos, os israelitas são conduzidos então pela terra de Moabe, aqui assim, até a terra próximo da terra prometida. Está lá em Números 22, abra lá a sua Bíblia, para a gente ver um panorama assim de Números 22. É isso? Aí é feito um novo recenseamento, capítulo 26, dê um pulinho lá. Aí, ó, censo de novo. Israel agora está preparado para conquistar a terra prometida. Tá bom? Tem que entender, Thales, que eles ainda não eram uma nação. Eles eram um povo. Precisavam se tornar uma nação. Para se tornar uma nação tem que ter liderança. Para se tornar uma nação tem que ter principalmente o caráter deles, tinha que ter postura, tinha que ter gente nos seus postos para se tornar uma nação. Eles ainda não eram nação, eram um povo. E Deus estava trabalhando neles para torná-los uma nação, para eles assumirem a terra prometida. Tá bom? Alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. O conteúdo do livro é a longa permanência dos israelitas no deserto, enquanto eles viajam do Monte Sinai às planícies de Moabe, com as leis suplementares da aliança. E como João Alexandre perguntou, 40 anos, um período dentro do qual a geração que deixou o Egito morreu. Tá bom? Quais são as ênfases desse livro? Eles estão preparando a preparação para conquistar a conquista militar da terra prometida. Deus vai experimentá-los em termos de lealdade e aliança em relação a Israel, em relação à terra. Há um repetido fracasso de Israel em manter a aliança com Deus. Nós vamos ver isso direto. Quando eu leio o livro de Números, não sei se vocês têm essa sensação, mas o livro de Números é um livro assim, rapaz, como é que é o coração humano? Deus conduzindo, Deus cuidando, Deus cercando, e o povo fazendo as coisas dessa. Como pode? Liderança de Deus do seu povo e a afirmação da liderança de Moisés. Preparativos para entrar e adorar na terra prometida. E uma conquista do assentamento da terra, pertinho lá da terra prometida. Isso aí são as ênfases do livro de Números. Tá bom? Bom, se o livro de Números, se o livro de Levíticos não era muito atraente, o livro de Números se torna um pouco mais difícil. Porque o livro de Números, ele está cheio de leis, não é só uma história de um homem, está cheio de narrativas misturadas, existem censos, existem intervenções de Deus, então o livro fica meio assim. Às vezes parece que a coisa não se encaixa. Mas o livro de Números registra a peregrinação de Israel. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Tem tudo a ver. A Bíblia fala que nós somos peregrinos. A nossa pátria, Nico, não é essa. Nós estamos caminhando para a nossa pátria. Não é isso mesmo? Nossa pátria é celestial. Nós somos peregrinos também. Então o livro de Números tem muito a nos ensinar, como cristãos que foram salvos, mas cristãos que enfrentam desertos, que enfrentam dificuldades. E é nessa hora, você vai blasfemar ou não, Richelle? Nessa hora você vai abandonar a Deus ou não? Como é que é a sua postura nessa hora, né? Então o livro de Números registra essa peregrinação do Monte Sinai até o acampamento próximo lá da terra prometida, preparando o povo para a conquista, tá certo? Mas aí, como nós vimos, é a segunda geração que vai entrar na terra prometida, tá bom? Deus havia julgado aquele povo, primeira geração, e aí havia acabado. Tá? Dê uma olhadinha, volte novamente seus olhos para o livro de Números. Nós vamos encontrar algumas narrativas nesse livro aqui,
que está lá em Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. Olha só. Bom. O que você vai ter a partir do capítulo 15, versículo 15 de Números 9, é o povo saindo do Sinai e caminhando para Cádiz. Tá? Incluindo a recusa de entrar e a declaração do julgamento de Deus, que a gente vai ver a partir daqui. E a partir do capítulo 20, a gente vai encontrar o povo saindo da planície de Moabe e indo rumo até lá em cima. Tá? É isso aí que a gente vai ver. Existem 4 sessões assim. Essa aqui eu já falei. Tá bom, essa aqui eu estou falando agora. 4 sessões principais no livro que nos ajudam a entender o livro. Do capítulo 7 de Números ao capítulo 9, você vai ver que ele vai falar dos preparativos para a jornada. Do capítulo 16 ao capítulo 17, fala sobre a questão da liderança. Eu acho tão interessante esse livro, porque é interessante que os irmãos de Moisés, que Arão e Miriam, se voltam contra a liderança de Moisés. Né? Eles se voltam contra a própria liderança de Moisés. Eles chegam ao ponto de dizer assim: Moisés não sabe liderar. Que loucura! Que loucura! Como pode um negócio desse, gente? Eu acredito que em boa parte, tanto Arão quanto Miriam, eles estavam influenciados pelo povo que estava ali, por aquela primeira geração. Eles estavam ouvindo os clamores daquela primeira geração e se deixando levar. Gente, tem uma lição importante para nós aqui com respeito a tudo isso. Não sei se vocês lembram quando Deus chama Moisés. Moisés fala: Deus, eu não tenho condições. Manda meu irmão Arão. Deus fala assim: é você que eu quero, Moisés. Sabe por quê? Até que eu vejo, Joana? Moisés era um tipo de camarada que ele não se deixava influenciar por essas questões. Ele não se deixava levar pela pressão do povo. Ele não se deixava levar por uma doutrina qualquer. Ele não era aquele cara, Sr. José, que eu vou fazer o que o povo está pedindo. Não, o compromisso dele era com Deus. E esse tipo de liderança que Deus precisa levantar. Mas o que Deus queria para a liderança não era tanto toda a formação acadêmica de Moisés, que era muito melhor que a de Arão. O que Deus queria era um caráter como o de Moisés para conduzir o povo, antes de qualquer coisa. Sabe qual que é o problema? E aqui eu vou fazer uma ponte para o nosso tempo. Sabe qual que é o problema com as igrejas da teologia da prosperidade? Um dos grandes problemas é porque o líder faz o que o povo quer. O líder não faz o que Deus quer. O líder prega e ensina aquilo que o povo quer ouvir. Ele conduz dentro daquilo que o povo quer ouvir. Porque a proposta dele é que a igreja seja cheia. Então ele repete o discurso daquilo que o povo quer ouvir. Mas liderança que Deus quer para a nossa vida não é isso. Não é isso. Não é isso, né? Então é bom que a gente saiba disso, Toninho. Tá bom? Voltando aqui, gente. A gente vai encontrar um negócio muito engraçado, interessante, em Números 22 a 24, que fala sobre Balaão. Balaão é um profeta que ele não era do povo de Israel, certo? Mas Deus ele deseja amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele tenta amaldiçoar, Deus inverte a maldição e ele acaba abençoando o povo. Aí tem aquele discurso lá com o jumento, né? Ele para dar ouvido para o jumento e aquela coisa toda. No fundo, alguns dizem que Deus está antecipando, através da boca de Balaão, o cumprimento daquilo que Deus faria com o povo de Israel. Que preste atenção no negócio, meus amigos.
Deus não falha com a sua palavra. Quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel, faz uma aliança com Abraão, e ele está se comprometendo com o seu caráter e com a sua palavra. Então Deus há de levar ao final a sua palavra. Quem estava domingo à noite aqui entendeu um pouco isso. Porque quando Deus chama Maria, chama José e fala, vou fazer de vocês o instrumento, é porque Deus estava cumprindo a sua palavra. E é esse Deus que nós precisamos temer. É um Deus que não é como o homem para mentir, nem filho do homem para que venha a se arrepender, tá certo? Então Deus, através de Balaão, vai antecipando coisas que ele havia falado, tá certo? Para o povo de Israel. Do capítulo 31 ao capítulo 36, narram eventos na margem leste enquanto se preparam para a conquista, tá bom? E aí nós vamos ver mais genealogia, o livro vai falar sobre isso, tá bom? É isso que é o livro de Números, meus amigos. O livro de Números é isso aqui, ó. É justamente isso aqui, ó. Números 1 e 2, você tem uma narrativa, você tem uma contagem. Número 26 e 27, você tem outra contagem. No meio você tem um monte de narrativa. Tá joia? É isso que divide o livro de Números, tá bom? Por que isso é importante, essa visão, gente? Porque para a gente entender de uma forma mais ampla o que Deus está dizendo através do livro. Se a gente quer entender a Bíblia, a gente precisa estar atento a essas questões até de como o livro foi escrito. Certo? Qual que é o núcleo dessa conversa? O que está girando ali por trás? Então é assim que funciona. É uma jornada até o limite da terra prometida e outras leis que foram dadas relativas ao culto. Bom, é isso aqui, ó. Números é uma jornada até o limite da terra prometida e outras leis relativas ao culto apropriado da parte de Deus. Não se esqueça que Deus está no meio deles, não se esqueça que Deus vai cumprir coisas no meio deles, não se esqueça que Deus é o maior interessado na condução daquele povo. Da mesma forma como hoje, Deus, Léo, Ele também está interessado na condução da sua igreja, em cuidar da sua igreja, em cuidar do seu povo, em cercar o seu povo, em dar a palavra dele, chamar o seu povo e dizer, eu vou cumprir a minha palavra. Eu estou chamando vocês, através da vida de vocês, eu vou cumprir a minha palavra. Tá bom? É isso que vai acontecer aqui. Alguma pergunta, meus irmãos? Então, para a gente dar uma olhadinha geral assim, a gente vai ver alguma ideia mais específica para a gente ler o livro de Números. Tá joia? A principal força por trás do livro é isso aqui, ó. Não se esqueçam. Leia comigo aqui, ó. A promessa de Deus com Abraão de que a sua semente herdaria a terra de Canaã. O que está por trás do livro de Números é isso aqui. O povo herdaria a terra de Canaã, porque Deus havia prometido. Ele levaria até as últimas consequências essa palavra dele. É isso que mantém todo o livro. É isso que mantém Deus conduzindo o povo. Deus vai cumprir essa promessa da aliança, mesmo o povo desobedecendo, mesmo o povo sendo rebelde. Gente, é assim que Deus age. É assim que Deus age. Nós aguardamos, São José, a segunda volta de Jesus. Nós aguardamos um desvendar ainda de vários eventos que vão acontecer. É assim que nós cremos e é assim que nós aguardamos. Segundo lugar, gente, o que vai acontecer aqui? A conquista da terra também envolve o segundo estágio da Guerra Santa, tá bom? O primeiro estágio da Guerra Santa, primeiro estágio, qual foi? Foi o povo no Egito. Marquinhos. Primeiro estágio, gente, foi o povo no Egito, tá bom? Liderado por Moisés. Na primeira guerra, isso é importante. O povo estava no Egito. Deus, então, ele vai para cima de Faraó, vamos pensar assim. Deus é o guerreiro que está por trás daquele processo. Nessa segunda guerra, não é mais Deus no processo.
no sentido de que agora é o povo que está envolvido. É o povo, por isso que ele está fazendo contagens, porque o povo vai ter que enfrentar aquela guerra assim, ó, de frente. É Deus que está por trás. Mas no primeiro momento, o povo não sabia nem guerrear. O povo só sabia fazer tijolo. Deus, no Egito, Deus que guerreia por eles. Deus é que manda pragas. Deus que vai fazendo tudo. No segundo momento, Deus continua, mas agora é a vez deles estarem preparados para essa questão. Sabe o que eu aprendo com isso, meus amigos? Eu aprendo com isso o seguinte: tem várias coisas. Na verdade, Deus vai fazer tudo, certo? Mas tem coisas que Deus não vai fazer nem por mim e nem por você. Nós. Deus não vai orar por nós. É nós que temos que orar. É nós que temos que buscar. As guerras estão aí, né? Nossa luta não é contra o sangue e a carne. A Bíblia está cheia de coisas que nós precisamos nos apropriar como cristãos. Não é a gente viver assim de forma passiva, dizendo assim, não, Deus vai fazer lá de cima. Não. Não é mesmo. Tem muita coisa, João Vitor, que somos nós. No aprendizado das Escrituras, na vivência diária, na luta aí fora, nas tentações, nas tribulações, nas perdas, nos desertos. Em um sentido, Fatinha, nós que estamos no meio dessa guerra, Deus está conosco. Mas em um sentido, Deus está dizendo assim, você é um soldado, você vai guerrear essa guerra. Como é que vai ser a sua postura como um soldado? Como vai ser seu desenvolvimento como um cristão? Como é que você vai lutar contra as tentações do mundo? Como você vai lutar contra as tentações do seu coração? Em um sentido, Deus está conosco, mas em um outro sentido, nós precisamos buscar, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser mais santos, nós precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender a servir, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer. Ah, mas Renato, parece que o desempenho é só nosso. Não é isso que eu estou dizendo. É isso que o livro de Números vai dizer para nós. No primeiro momento, foi Deus quem nos livrou. Mas no segundo momento, Deus os salvou. E está pedindo para que esse povo agora se envolva. Não sei se os irmãos reparam, mas é isso que acontece na vida de muito crente. Ele é relaxado com a sua vida com Deus, Raimundo. Ele é relaxado na sua vida espiritual. Ele é relaxado com a sua vida de oração. É um cara que vem na igreja, sabe lá quando. Aí ele enfrenta lutas. E lutas. Ele costuma acusar a igreja, acusar os seus irmãos, acusar todo mundo, acusar Deus, que Deus o abandonou. Então, em um aspecto, Números também vai nos ensinar isso. Vai dizer que Deus nos salvou da escravidão para fazê-los seu próprio povo e colocá-los na terra. Mas preste atenção aqui. Eles devem se apropriar da conquista real da terra. Eles devem se apropriar da conquista real da terra. Certo? Isso explica então essas duas listas de censo que a gente encontra em Números, porque contam ali os homens que podem lutar, homens ali que podem colocar as tribos em formação de batalha ao redor do tabernáculo. A lista no início, né, lá a partir da narrativa de Números, prepara a primeira geração para a conquista no meio do deserto, mas a segunda lista prepara a geração para a conquista da terra prometida. Tá certo? Cabe a nós aqui. Então, meus irmãos, esse motivo também explica as várias narrativas que tem ali, até Josué afora. Terceiro lugar. Então, ó, principal força é a promessa de Deus, de conduzir esse povo até lá. A conquista da terra envolve também o envolvimento do povo. Coisas que nós temos que fazer, temos que buscar, temos que nos esforçar sim, precisamos disso. Terceira coisa, alguém
Vamos ler Gênesis 12, versículo 7, por favor. Gênesis 12, versículo número 7. Tem a ver com Gênesis 12, versículo 7. O que vai acontecer aí para frente. Vamos ler comigo? Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja bem, meus irmãos, logo depois que Deus dá a promessa a Abraão, imediatamente o que ele faz? Constrói o quê? Um altar para o Senhor. Um altar é uma imagem de quê, meus irmãos? É uma imagem de alguém que cultua a Deus. O altar sempre dá a ideia de um culto prestado. É essa a ideia do altar. Só abrindo um parênteses, gente, por favor, hein? Essa parte de cima aqui não é altar não, hein, gente? Isso é catolicismo romano. O catolicismo romano fala que essa parte aqui é o altar. Altar é lugar onde se faz sacrifício. Quem gosta muito disso é o Edir Macedo, né? Mas tudo bem. Vamos entrar em outro detalhe, isso é para um outro estudo aí, não é verdade? Uma vez Juliano ouviu, né, numa rádio dessas, da Universal, né, quando eles estavam construindo o templo em Salomão. O bicho é malandro, né? Ele falou assim: ó, oferta, qualquer um dá. Dízimo, alguns dão. Mas sacrifício é só no altar. Sacrifício é só no templo. Por isso que eu estou construindo o templo em Salomão. Bicho é bom de marketing, não é verdade? Então, gente, a gente lê as várias leis que são colocadas aqui em números, dentro dessa narrativa, e o que vai acontecer aqui é que Deus está principalmente preocupado com o relacionamento desse povo com Ele. Não se esqueça que havia um grupo de levitas que levava a tenda, caminhava no meio do povo, eles paravam, montavam a tenda, colocavam o tabernáculo, colocavam as tendas do povo em volta, dizendo: Deus está aqui. A questão central no livro de Números também significa assuntos sacerdotais. Essa é a preocupação central do livro do Pentateuco. Isso aqui, ó. A presença de Deus está no meio do seu povo. Essa é a preocupação principal dos 5 livros. Deus está no meio do seu povo. Tá? Então isso também acontece no livro de Números. Tá bom? Deus não só os guia, mas Deus também quer a adoração da parte desse povo. Deus quer que esse povo se relacione com Ele. Aprenda a ser povo, mas povo de Deus. Para quê, meus amigos? Para que eles possam ser estabelecidos na terra prometida. Nós vamos ver em Deuteronômio que Deus fala assim. Deuteronômio fala assim. Deuteronômio 5. Deuteronômio 7. Diz assim: ó, vocês vão entrar numa terra em que vocês não plantaram nada, vocês não construíram nada, mas presta atenção, é uma terra onde tem ídolos estão lá, existem os deuses que estão lá, existe um povo que não me serve, presta atenção, estou colocando vocês ali, para que vocês não se esqueçam de mim, para que vocês não virem as costas para mim, para que vocês sejam o meu povo, e só tem um jeito para o povo estar lá, eles precisavam ser preparados, para viver essa realidade que Deus queria deles. Mas, irmão, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra da igreja. Porque nós vivemos no meio de um povo assim. Nós vivemos com falsos ídolos, falsos deuses por aí fora. E Deus quer tratar a gente, Nico, para quê? Justamente para isso. Para que seja o povo dele no meio dos outros povos. Bom, então, finalmente, o próprio povo de Deus não está bem em Números. Nós vamos ver isso constantemente. Bom, é um livro onde você encontra uma lista de queixas, uma lista de desobediência, uma lista de fatos, um atrás do outro, aborrecendo o coração de Deus, entristecendo o coração de Deus.
Deus tem que levantar até um profeta, Ana, que nem é profeta deles, para ser boca no meio daquele profeta, para divertir o povo. Tá? É isso que vai acontecer no livro de Números como um todo. Tá bom? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Abra lá Números novamente. Vamos ver só um texto que trata sobre isso. Ó, Números capítulo 11. Olha aí, ó. Números capítulo 11. O povo se queixa aí, ó. Ó, o versículo 1. Vamos ler comigo? Ó. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouviu o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu ali. Capítulo 12, nós vamos encontrar a mesma coisa, a sedição de Miriam e Arão. Nós vamos ver isso em Números 17. Olha, Números 14. Esse para mim é o gravíssimo aí, ó. Números 14. Vamos comigo, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Gente, que loucura! O que está acontecendo aqui? Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E aí o texto vai continuar dizendo, né, a tristeza. Capítulo 16, olha só. Mais uma vez. Aí, ó. A rebelião de Corá, Datã e Abirão se levantaram perante Moisés com 250 homens, se ajuntaram, versículo 3, contra Moisés e contra Arão, e disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo ao Senhor, está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Não queriam a liderança de Moisés. Capítulo 17, mesma coisa. Capítulo 20. Até Moisés escorrega. Não é verdade? Isso não é uma leitura tão divertida assim, quando a gente lê Números. Tá bom? No Novo Testamento, a desobediência dos israelitas. Olha que coisa interessante, gente. O que nós podemos aprender com esse negócio? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Rapidamente, para a gente caminhar, já estamos para o final já, gente. Capítulo 10, 1 Coríntios. O que está escrito assim no seu título da sua Bíblia, assim, para ajudar? A desobediência deles serve para nos advertir. Quando você lê Números, saiba que a advertência deles, Paulo vai tomar todo aquele texto, volta aí e vai dizer, serve para nos advertir, para a nossa vida com Deus. É o que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 10. Está pegando todo o exemplo do povo do Antigo Testamento, os seus pecados, a sua rebelião, a sua rebeldia, e justamente para tratar a gente, dizendo: eu não quero assim que vocês vivam dessa forma, para nos educar de verdade, tá certo? Então, gente, a gente vai ver tudo isso no livro de Números, tá bom? Então, Números carrega o peso do Pentateuco em grande estilo. A gente não pode esquecer disso. Apesar do vacilo de Israel, esta é a história de Deus acima de tudo. Deus vai manter a sua parte na aliança com Abraão, em relação a semente herdando a terra. A questão é se Israel manterá a aliança com Deus.
Se Deus vai manter aliança com o seu povo, nós sabemos. O contrário que é a grande questão que a gente vê aqui no livro de Números. Números nos relembra uma e outra vez que a provisão divina para eles, Deus estava sempre pronto para provê-los. A grande questão é se o povo responderia a ele dessa forma, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Então, para a gente encerrar, só uma caminhada assim, de forma geral, no livro de Números como um todo. É isso aqui, ó. Do capítulo 1 até o capítulo 2, nós encontramos o censo aí. Arranja as tribos, organiza as coisas, né? Diz como é que deveria ser colocado a tenda do encontro, onde Deus estaria, como o povo deveria se posicionar. Bom, é o que nós vemos ali. É importante esse censo de 20 homens de 20 anos da idade para cima, para quê? Para servir no exército. Bom, todos os homens atribuídos no campo são os preparativos, estavam se preparando para envolver numa guerra santa. Ex-escravos estão sendo transformados no exército. Ex-escravos. Do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 9, a gente vai encontrar a contagem dos levitas. Bom. Alguém podia, por favor, capítulo 3, volta lá em Números, capítulo 3, por favor. Olhe lá, capítulo 3, versículo de número 3, versículo de números 1. Por favor, alguém poderia... Versículos 1 a 3, por favor, alguém poderia ler? Números 3, de 1 a 3. Essa é uma fala muito repetida no Pentateuco. Essas são as gerações de... Gênesis está cheio disso. Essa é a geração de, a descendência de e tal. Uma coisa importante que aqui acontece é o papel central da tenda do encontro. Deus separa levitas para esse momento, para que eles pudessem se reunir em torno de Deus, o lugar da presença de Deus na viagem da terra de Canaã. Meu amigo, você pode estar passando por um deserto, mas não se arrisque passar esse deserto. Saiba que muitas vezes foi Deus que te levou lá. Muitas vezes Deus que leva a gente para o deserto. Osés é que fala assim, né? Levei meu povo para o deserto para falar o coração deles, porque só assim que eles me ouviriam. Levei meu povo para o deserto. Muitas vezes Deus leva a gente para o deserto. E tem momentos, e aqui é uma confissão minha, que eu preciso de um deserto. Eu preciso que Deus me trate. Eu preciso, Beto. É igual quem leu aquele livro do Hernandes, volta aí, leu aquele livro da águia, muito bacana aquele livro, né? Eles falam assim que quando a águia, depois de uma certa idade, 30 assim, já está com a idade, as penas começam a ficar pesadas demais, o bico está envergado, as unhas já não pegam direito, aí a águia, para dar uma sobrevida, ela vai para um lugar bem alto, bem afastado, sozinha, ela bate o bico na pedra, quebra suas unhas, arranca suas penas que já não estão servindo direito, fica ali em isolamento, totalmente depenada, gasta um tempo ali, e as penas começam a nascer, as novas unhas começam a refazer, o bico começa a tomar um novo espaço, para quê? Para 10 mais 15 anos de sobrevida. Eu confesso aos irmãos que tem hora que eu preciso disso na minha vida. Eu preciso quebrar muitos costumes e hábitos que estão agarrados em mim, que está me impedindo de ter uma vida mais íntima com Deus. Eu preciso de vez em quando fazer isso. Mas Deus de vez em quando me põe num deserto. A grande questão é qual vai ser a minha postura no deserto. Eu vou reclamar como o povo reclamou? Eu vou chiar como eles chiaram? Essa é a grande questão. Por isso que é central aqui
Deus está no meio deles. Por isso que é central aqui a aliança que Deus fez com eles, e eles saberem disso, que Deus os havia adotado. Eles são um reino de sacerdote, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso que Deus vai tratando assim com eles. Do capítulo 5 até o capítulo 6, Deus faz uma limpeza no acampamento, tá bom? Tudo aqui gira em torno, alguém poderia ler, por favor, número 5, capítulo 5, versículo 1, só o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Paulo, essa frase vai repetir várias vezes. E Deus fala isso para instruir o povo. Porque Deus queria que aquele povo pudesse ser uma nação santa. Por isso que ele diz assim, disse o Senhor a Moisés. Deus queria purificar aquele povo. É o que a gente vai ver de número 5, do versículo 1 até o versículo número 14. Ele trata sobre o leproso e o imundo. Deus queria tornar aquela nação uma nação santa. Deus dá um conjunto de leis para eles. É assim que Deus faz conosco. Para nos tornar santos, Deus nos dá a sua palavra. Deus nos dá a sua lei. E Deus pede para que a gente seja obediente a essa palavra. É o que vai acontecer aqui. Tá bom? Deus exige pureza do seu povo, fidelidade do seu povo. É o que está aqui no capítulo 5. Por exemplo, a partir do versículo 11. Deus... a prova da mulher suspeita de adultério, vai falar que ela tinha que ser apedrejada. Por que Deus está fazendo isso? Porque ele é mau? Não, porque ele está tratando o povo dele, porque o povo dele tinha que ser uma nação santa. Ô meus amigos, com todo respeito, a igreja cristã, evangélica, brasileira, está precisando disso, no meio do seu povo, para que o povo seja um povo santo. E aí Deus vai tratar mais sobre as outras coisas que ele vai colocando, consagrando alguns, instruindo outros. A bênção de Arão está aqui no meio. Para a gente caminhar para o final, capítulo 7, 9 a 14, preparativos finais para o aviso da partida do povo, certo? Aqui são preparativos finais para que o povo comece a jornada deles, comece a caminhada deles que eles encontrariam no deserto. Não se esqueça que o tabernáculo está sempre no centro. Não se esqueça que Deus está sempre exigindo, dizendo, eu estou no meio de vocês. Eu vou levar vocês para o deserto, mas eu estou no meio de vocês. A gente não pode esquecer disso. A minha presença está com vocês. Bom, e aqui tem várias instituições, celebram a Páscoa aqui, é o que vai acontecer. E aí começa a jornada aqui, ó. Do capítulo 9 ao capítulo 14, o povo sai em jornada até Cádiz, tá certo? O povo agora está preparado para ir, e começa aqui agora, Deus relembra o êxodo, a presença de Deus mais uma vez no meio deles, simbolizado pela nuvem, simbolizado pela coluna de fogo, dizendo que Deus estava os guiando, Deus estava cuidando deles, Deus estava os cercando, os colocando no deserto, mas Deus estava com eles, bom? E aqui Deus está os preparando, bom? Em vários sentidos aqui, tá? A gente vai perceber que cada um desse pedaço aqui, ela termina com um chamado para Deus. Deus é o divino guerreiro e Deus lideraria na batalha em redor de Israel. Olha aí Números 10, por favor. Números 10, do versículo 35 e 36, por favor. Alguém poderia ler, por favor? Números 10, 35 e 36. Até o 36, me desculpa, pode ler o 36. Então Deus aqui é como aquele divino guerreiro, que por um lado lideraria a batalha deles e os levaria de volta, os conduziria até aqui. Mas o que a gente vai acontecer é que no capítulo 11 começam os problemas lá, o povo começa a murmurar, olha lá, ó, capítulo 11. O povo rejeita a liderança de Moisés. Rejeitar a liderança de Moisés é rejeitar Deus na condução da vida deles, tá certo?
É o cristão que quer ser dono de si mesmo. Não quer ser liderado por aqueles que Deus constituiu. Não quer ser liderado por Jesus e por ninguém. Ele acha que ele é dono da vida dele. E o povo vai dizendo sobre isso. Aí nós vamos ver que o povo reclama, né? É o que vai acontecendo aqui. Deus julga, Moisés intercede. Entre um aspecto também mostra a própria figura de Cristo em todas essas questões aqui. Deus reafirma a liderança de Moisés e tudo mais. Desse capítulo aqui, Deus dá leis novamente para o povo, leis suplementares, tá certo? Por que Deus está fazendo isso? Porque eles entrariam na terra, e Deus precisava que eles tivessem isso muito claro no coração deles, disposições de leis para tratar o pecado, para tratar as falhas deles, para tratar várias coisas aqui, e Deus mais uma vez pedindo ao povo, me obedeça, creia em mim, não vire as costas para mim. É isso que é o livro de Números. Capítulo 16, a crise sobre a liderança do sacerdócio de Moisés, né? As irmãs se levantam contra ele, alguns se insurgem contra a liderança de Moisés. Deus não permite essas coisas. Do capítulo 20 ao capítulo 25, eles estão na caminhada de Cádiz à planície de Moabe, vão embora. Aqui nós vamos ver a morte de Miriam, a recusa de Edom, quando eles vão passar na terra. Vocês lembram? Vamos ver, quem acertar essa, o Valtair vai dar um tablet de presente, né, Valtair? Edom, quando eles vão entrar, se aproximar da terra, uma tribo chamada de Edom não permite que eles passem. Vocês lembram da onde vinha Edom? Alguém lembra? Eles eram descendentes de quem, os edomitas? Lembra não? Vocês lembram de um cara chamado Esaú? É ali. Irmão de Jacó. Que Jacó roubou o direito de primogenitura dele. E o texto diz assim, que o coração de Esaú encheu-se de ira contra o seu irmão. Depois os dois se encontram lá na frente, né? Jacó e ele se encontram, os perdoam. Mas eu acho tão fantástico quando eu leio isso aqui, sabe por quê, Valtair? Parece que a coisa não curou direito não. Porque a tribo de Edom ainda não permite que os seus irmãos lá de Jacó passem por meio deles. Ainda tem resquício no coração de Esaú, nos filhos de Esaú, na geração de Esaú. O coração deles não foi curado direito. Não foi curado direito. Eles não permitem, né? E aí o povo tem que dar uma volta. Deixa eu voltar lá, quer ver? Rapidinho, quer ver? O povo tem que dar uma volta aqui, ó. Vou voltar aqui rapidinho, que já terminou lá mesmo. Não tem problema, eu termino com o mapa. Aqui. Aqui, ó. Edom está aqui, ó. Eles têm que dar a volta para sair fora de Edom. É o que Números vai dizer também. Bom, não deixareis passar ali. Bom, isso veio de uma inimizade muito antiga. Se você ler o livro de Obadias, é um capítulo só, fala sobre a tribo de Edom. Certo? É o que está tratando ali no livro de Obadias, tá bom? Logo à frente a gente vai ver a derrota dos reis e tudo mais. Balaão mais à frente, né? Que ele vai recapitular a história até o ponto do resto da história do Antigo Testamento, né? Deus usa um profeta pagão para botar coisas na boca desse cara, para lembrar o povo algumas coisas. E a gente vai ver que nesse contexto, muitos do povo de Israel são presas da prostituição, da idolatria, da rebeldia contra Deus. Tudo isso está acontecendo no livro de Números, na jornada deles, na caminhada deles. Meus irmãos, isso é um modelo para nós, meus irmãos, da nossa jornada, da nossa caminhada, como cristãos, das nossas lutas. Oi, Toninho. Vou terminar. Foi Números que eles reclamaram, né? Isso.
Isto. Mas, Toninho, não esquece de um detalhe. Deus sempre está falando com eles assim: eu estou com você. Deus falou com a igreja lá em Mateus 28, 18, falou assim: vá, prega o evangelho a todas as nações. Como é que diz o finalzinho do versículo 20? E eu estarei com vocês. Não é para a igreja se encolher. Não é para o cristão se encolher. Exatamente. Entendeu? Esse aqui é um exemplo clássico para nós de como cristãos nos dias de hoje precisamos viver. Só para me encerrar aqui, gente, a última parte, até finalizar o capítulo. Eles já estão em Moabe, preparativos para entrar na terra. Refaz o censo novamente, capítulo 26. Agora já são, aquela primeira geração já morreu, o resquício passou. Vai começar a geração dos seus filhos agora, aqueles que nasceram no deserto, aqueles que viram a mão de Deus conduzindo, eles estão sendo preparados para entrar na terra, tá bom? Repete várias coisas, e aí vingança dos midianitas e tudo mais. Então, meus irmãos, esse é o livro de Números, que na verdade, Paulinho, é um pouco da nossa história, da nossa caminhada como cristão, aqui, sendo levados até a terra prometida. Deus deixou sua palavra, Deus deixou o seu Espírito. Nós temos condições muito melhores do que eles, porque nós sabemos da mensagem de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Conhecemos o poder de Deus, que Deus cumpriu sua palavra. O que Deus quer de nós. Eu estou no meio de vocês. Continue crendo em mim. Continue crendo em mim. Não me abandone. Continue crendo em mim. Continue me buscando. É isso que Deus quer de nós. Tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Então vamos ficar de pé para a gente buscar Deus em oração. Aprendemos mais um pouquinho sobre o livro de Números.